Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. O papo cabeça de hoje eu considero bastante diferente de tudo que a gente vem falando e ao mesmo tempo uma coisa que nós estamos vivendo de uma forma talvez mais subliminar, mais sem perceber, mas que foi muito evidenciada na série Adolescência, que é a machosfera, a cultura do machismo, da misoginia, do poder do homem, em contraposição ao lugar da mulher. Não se trata de polarização, mas de uma discussão de lugares, de saberes, de valores e de exercício de humanidade, ou não. Para falar sobre isso, temos dois convidados incríveis, especiais, que estão aqui mais uma vez. Um é o médico ginecologista Alexandre Vieira Alves de Castro e o meu colega Raimundo, psicanalista, doutor em psicologia, e vou passar para vocês se apresentarem para a gente começar a nossa discussão. Alô, gente, eu sou Alexandre, sou médico há muitos anos, há mais ou menos 40 anos, atendendo mulheres na nossa cidade. É um prazer imenso estar aqui e esse debate eu acho que é muito oportuno e muito necessário nesse momento. É um prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu agradeço também, Carmen, a oportunidade de estar aqui de novo nesse encontro falando sobre um tema tão importante e assustador. Espero que a gente possa conversar bastante hoje sobre isso. Pois é, então acho que para a gente começar a nossa conversa, eu digo que assim, o que abriu muito a preocupação e a necessidade da gente falar sobre isso é a gente ver uma polarização muito grande. Polarização é assim, como se a gente tivesse lugares muito definidos e estanques. Homens são assim, mulheres são assim. Isso não pode mudar, isso não pode ter uma interseção. Tem que ser uma coisa muito separada, como muitas coisas que a gente está vivendo hoje, em termos de mundo, né? Eu vejo o mundo hoje como um grande desafio. Poderia ser uma grande aventura, mas a gente está vivendo uma situação de muita insegurança. Eu gostaria de falar também que a gente vendo de uma perspectiva mais sócio-histórica mesmo, nós somos seres datados, somos seres sociais, a gente está inscrito numa cultura, num tempo histórico. E esse nosso tempo histórico ele é muito diferente porque ele é volátil, ele é veloz, ele não tem estabilidade. É como se a gente estivesse sempre esperando para acostumar e não vai acostumar porque está mudando, está mudando, está mudando. E aí, quais são os movimentos que estão surgindo em contraposição a essa mudança? Talvez isso é uma ideia que eu tenho, né? A resistência a tudo isso. Uma das coisas que a gente tem visto é o surgimento, né, da misoginia como uma prática financeira, né? Enfim, de um masculino meio que atacado, como se ele estivesse sendo atacado pelas mulheres, pela independência das mulheres. Então, aí, passando a bola para vocês, só para fazer essa abertura aí e a gente entrar no tema. Bem, eu acho que é um debate que traz uma encruzilhada de tendências e que produz uma situação muito grave de insegurança. Hoje, se a gente tem uma filha, diante do contexto do elemento central que nos une aqui hoje, que é a machosfera, a gente fica preocupado. Será que não vai ter alguém aí achando que a minha filha deveria estar se comportando de uma outra maneira, conforme ele acha certo? Uhum. E o que vai acontecer? O que eu faço para protegê-la? Uhum. Então, tem esse aspecto imediato. E tem um outro elemento que eu queria dizer aqui para marcar minha posição, é que esse nosso assunto ele traz uma encruzilhada de tendências e de assuntos. Por exemplo, o controle das redes sociais. Esse é um elemento fundamental. As modificações pós-feminismo. Uhum. Né? A dificuldade de homens e mulheres se posicionarem depois desses questionamentos que o feminismo trouxe. Né? Os desafios que se colocam para isso, que repercutem na formação da família
No e trabalho. que acabam se tornando uma plataforma, e eu acho que o terceiro elemento que eu queria dizer aqui, que eu acho que se mistura, é a ascensão da extrema-direita, que se aproveita de valores conservadores, como se a gente pudesse, então, forçar o mundo a voltar para uma posição anterior, Uhum. que tinha uma série de problemas, como normalmente tem uma série de problemas o convívio em grupos humanos. Freud dizia, olha, tem o problema, os maiores causas, os maiores fatores de sofrimento para o ser humano são as doenças, o conhecimento da morte, as tragédias naturais e a relação com o outro. A relação com o outro é complicada, é difícil. Uhum. Você tenta fazer regras que amenizem as coisas, mas essas regras nunca dão conta de tudo, né? E no mundo que a gente vive, com as mudanças ultra aceleradas, com uma quantidade de informação e de acesso à informação e o poder de informar e sugestionar, influenciar enorme, super aumentado, a gente fica com uma bomba na mão. Então, praticamente uma granada. Eu queria levantar um pouco a questão histórica, né? Quer dizer, o mundo se organizava em torno exclusivamente da figura masculina, Uhum. de protagonismo absoluto do mundo masculino, do patriarcal. E, historicamente, desde o século passado, as mulheres começaram então a se perguntar: porra, por que sou menor, por que sou pior, por que sou menos inteligente, por que tenho menos protagonismo? Quer dizer, o que nos difere é uma biologia, é a condição corporal, mas enquanto seres humanos, nós estamos E grandes na movimentos mesma... sociais surgiram também nessa época do direito das minorias, Exato. das pessoas com deficiências, as pessoas LGBT, os espaços, as pessoas podem ocupar os espaços que não podiam ocupar naquele Exato. mundo tão formatadinho, né? Isso. E aí eu acho que esse novo elemento de mulheres que se localizam, que se olham, que se enxergam e que se percebem como protagonistas, como seres capazes de gerir as suas próprias vidas, de fazer escolhas. Uhum. Isso cria um impasse com esse mundo masculino, né? Acostumado com essa lógica de dominância. Então, a segurança masculina ela estava muito centrada nessa perspectiva de dominância, não de relações francas e de descobertas francas, mas em cima dessa E de uma coisa distante. subalternidade também, né? E de uma absoluta subalternidade do universo feminino. Do universo feminino. Tem um filósofo político do século passado que ele faz uma observação muito interessante quando ele fala do velho e do novo. Então, antes desse antigo deixar de existir, tem esse intertício. Uhum. O olho do furacão. E esse intertício, esse meio, é o momento mais perigoso da sociedade, da história humana, porque é um momento que você pode ir para qualquer lugar, onde as narrativas são disputadas. Né? Mas as narrativas que hoje a gente está vendo, e que elas estão ganhando força, são narrativas muito conservadoras, como o Raimundo falou, de voltar, né? A volta dos que não foram, voltar a um lugar onde você não tem mais como ir, porque já era. Exato. E essa coisa, assim, eu como mulher posso falar, assim, é uma visão que eu escuto de muitas pessoas, não só de homens, mas de mulheres também, tipo, como é que pode, né? Você, do jeito que você é, se você é independente, se você tem autonomia, se você tem uma vida própria, ninguém vai querer você. Primeiro, para saber se eu quero ou se eu não quero, porque não tem essa pergunta, quer ou não quer, minha filha? E a outra é pressupor que se não for numa posição de subalternidade, subjugada, sem grana, sem nada, para alguém cuidar de você, aí não vai dar, né? Porque esse lugar é um lugar novo. É um lugar onde que a gente ocupa. Eu sou de uma família de mulheres muito guerreiras, né? Desde a minha bisavó, da minha avó, o pessoal batalhava pra caramba, né? Mesmo sem condição. Então, de um protagonismo feminino muito grande, né? Mas imersa no mundo machista, né? Como todos nós
fomos e estamos, eu acho que principalmente na parte mais da América Latina ou das Américas, eu acho que a gente tem, o povo latino ainda tem um machismo muito mais estrutural. Aí vem o quê? Os fofos ganhando dinheiro, coach de masculinidade. Eu outro dia estava ouvindo o cara falando, esse não vai pegar ninguém, porque ensinando o homem a, né, subjugar, ensinando o homem a ser fortão, os legendários, um monte de gente fazendo coisas para falar de coisas que eu não sei se elas vão funcionar, mas elas estão funcionando para quem está fazendo. E na verdade, Carmen, eu queria ouvir o Raimundo, as mulheres não querem isso, mas graças a Deus. As mulheres querem olhar com franqueza e dizer sim ou não. Não pela perspectiva do masculino, mas pela perspectiva própria. Não quero, quero. E isso ativa uma insegurança masculina de não saber lidar com esse contexto, com a negação. Quer dizer, o não, na verdade, é um sim para aquela pessoa. Quando eu digo sim para mim, em alguns momentos eu vou dizer não ao outro. E isso é absolutamente legítimo. E lidar com isso é lidar com um dado humano, com as nossas possibilidades humanas. Essa questão de gênero, de raça, não pode mudar a perspectiva da humanidade, como tem mudado. Mas tem mudado, né? Tem Porque mudado. você toma um red pill e você Né? descobre a verdade. A verdade é, as mulheres são todas interesseiras, os homens estão sendo explorados, estão sendo vítimas. Essa é a lógica que vem por trás de tudo isso. Eu costumo usar uma imagem em relação ao machismo, que eu acho que o machismo ele é profundamente narcisista, né? Da forma que Narciso olhava e para sua própria imagem refletida, o marxismo entende, né, que a sua imagem de homem tem que estar sempre refletida no olhar da mulher. Uhum. Então, ele quer enxergar no olhar da mulher a própria imagem. Uhum. E no momento que essa mulher ele olha e não enxerga a sua própria imagem, ele reage. E muitas vezes, grande parte das vezes, com violência e com assédio e com brutalidade também. É o que a gente vê. Então eu acho que a grande discussão que a gente precisa ter é que o mundo masculino ele precisa olhar para essa mulher e entender que o olhar dela é dela. Mas assim, colocando essa questão da misoginia. Entendeu? A misoginia, cara, as mulheres são piores, as mulheres têm um ódio à mulher. Eu acho que isso a gente pode entrar para o lado até da psicanálise, para pensar um pouquinho sobre isso. Mas vendo só pelo aspecto social, é quase como se fosse natural você olhar para uma mulher e falar, vai encarar um tanque, já varreu a casa hoje? Não cala a boca aí, não fala não, eu que sei. Quantas vezes eu ouvi isso? Né? Eu que sei. Né? Então, esse olhar do homem para a mulher como se a mulher não fosse nada. Não fosse sujeito, né? Não fosse um sujeito. A psicanálise ela surge no final do século XIX e eu acho que já como uma resposta a um movimento de transformação das culturas que é um movimento incontrolável. As línguas mudam. Os currículos escolares mudam, nada é fixo para sempre, como se a gente tivesse encontrado uma resposta absoluta que não vai mudar nunca. Então, as tradições, muitas delas, vêm se enfraquecendo. E aí algumas pessoas, eu acho que nomeadamente conservadores, querem que as tradições permaneçam. Só que as tradições, se elas mudam, é por suas contradições internas. Exato. Então, não adianta. Quem destruiu a família tal como a família era? Primeiro que tem muitas pessoas que ainda fazem famílias muito parecidas com o que se idealiza conservadoramente. Mas, de qualquer maneira, por que essas famílias se transformaram? Porque inimigos vieram de fora e atacaram a família? Não, é porque fazer família é difícil. Fazer um casamento é difícil. É fácil casar.
E eu até faria uma provocação. Fazer religião direito é difícil. Muito, Não né? basta você ir à igreja, não basta você frequentar os cultos. E os religiosos que vão ao meu consultório reconhecem isso amplamente. Então não basta isso. São coisas difíceis. Então eu acho que eu ponho na conta da covardia humana essa vontade que se apresenta das mais diversas maneiras, às vezes parece ilimitada, né? E eu acho que esses caras que hoje em dia fazem esse papel de atacar as mulheres porque as mulheres não cedem a eles, porque elas só querem 20% dos homens porque eles são feios, francamente, que argumento covarde. Você vê inúmeros homens que você pode achar feios e que não obedecem a um padrão de beleza namorando mulheres belas, mas eles não querem pensar nisso. Eles não querem pensar. Por quê? Porque não é fácil realmente enfrentar esse assunto. Estava conversando com o Alexandre aqui antes da gente começar. São medos e angústias e ansiedades que sempre vão aparecer, eminentemente na adolescência, relacionados à sexualidade, a como eu me posiciono como homem ou como mulher diante do outro sexo. Assuntos muito caros à psicanálise. Né? E que a psicanálise serviu, deu o que ela pôde para desconstruir. Por exemplo, quando Freud diz que, olha, não é tão fácil saber o que é homem e o que é mulher do ponto de vista psíquico. Né? Ele diz isso. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção a partir da psicanálise, que eu acho que toca no assunto que a gente está trabalhando, que é o problema do... Freud sempre idealizou fazer um tratamento que não dependesse do que a gente chama, assim, de uma maneira um tanto geral, de sugestão. O que é sugestão? É a influência sem fundamento lógico. Então eu digo uma coisa para o Alexandre nem liga. Aí você diz uma coisa para o Alexandre fala sensacional. Então o problema não foi o que eu disse, o problema foi quem disse. E a gente está na época dos influenciadores. Quer dizer, o contrário da psicanálise. Porque a psicanálise queria ensinar a cada um, ou quer ajudar, proporcionar que cada um encontre o seu caminho, porque hoje a nossa cultura permite isso. Não tem todo mundo fazer a mesma coisa, como em algumas outras culturas já aconteceu. Né? Então ele tentou oferecer e fez, produziu muito, a possibilidade de um tratamento que não cure assim. Olha, volta para o teu canto, seja como todos são, faça o que é certo. Mas é certo por quê, doutor? Porque é assim que as coisas são. Não dá para ouvir isso hoje em dia. As pessoas não querem mais ouvir. Né? As mulheres não querem mais ouvir isso. Olha, seu lugar não é aqui, é lá. Lá onde? Lá onde eu era o mestre da casa. Então é uma covardia dessas pessoas que se apresentam muitas vezes como valentões, mas são de uma covardia vergonhosa. E incentivados por esse instrumento formidável que é um megafone extraordinário para você dizer qualquer coisa que você queira para um número enorme de pessoas que está louco para ouvir o que você tem a dizer, do tipo assim, amigo, o problema não é com você não, o problema é com as mulheres. Isso. Uma resposta curta, simples e que não precisa ser muito contextualizada, né? Que é sempre uma mensagem muito ensacadazinha, bonitinha e rápida. E superficial também, né? Você não precisa nem pensar, é simplista. Porque não... Agora, eu acho que o risco todo é assim, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, quando uma pessoa se desenvolve lá em meio humano, né, para ser gente, ela interage com o seu entorno, com o seu ambiente e vai se constituindo também pareado com tudo isso. Se o lugar onde eu estou interagindo e crescendo, aprendendo, é um lugar que me ensina que mulheres são perigosas, que mulheres são interesseiras, que você toma cuidado com elas, vamos ter um mundo separado, vamos ser celibatários involuntários. Ou seja, qualquer coisa que seja num momento onde você está em desenvolvimento, que você só está ouvindo, porque antigamente a gente estava na rua, a gente saía para um monte de lugar, a gente via televisão quando podia ver, né? Mas agora você tem a oportunidade de ficar quase que preso numa tela. Nesse universo. Nesse universo que você não sabe o que vai acontecer. Outro dia eu estava ouvindo a minha neta ouvindo um negócio, né, de Minecraft, como é que faz para chegar não sei aonde, na colina. No meio do caminho entrava um funk barra pesado. Falei, que negócio é esse? Então, assim,
o algoritmo também direciona coisas que, se eventualmente você vê, ela começa a colocar para você dizendo assim, é assim que funciona, é assim que é o certo, essa é que é a verdade, assim que é bom para você. E isso eu acho que é um grande desafio para desembocar no aumento dos feminicídios, né? Da violência doméstica, de você precisar ter lei para poder proteger a mulher, porque se não tiver lei, o cara não vai proteger, porque você precisa ter né, instâncias de controle, quando naturalmente você deveria respeitar, né? Sei lá, eu fico muito preocupada. Você trouxe um caso, né? Aconteceu ontem, numa escola privada, quer dizer, aí é um outro preconceito social de admitir que isso é uma coisa só de pobres, a violência. Uhum. A violência está em todos os lugares. E numa escola privada de Uberaba, em Minas Gerais, um garoto de 14 anos, em sala de aula, e matou uma colega de 14 anos com uma tesoura no peito, na frente de todos. Ele pegou a tesoura e enfiou no peito da menina e ela morreu. Assim, brutalmente. E aí, claro, ninguém sabe, isso não foi dito, mas aí faz a gente relembrar, inclusive, o que você citou aí dessa série Adolescência, né? E como que esses movimentos estimulam a violência, o discurso de ódio, a falta de compaixão. E isso é muito grave. Eu acho que naturaliza, eu acho que acaba virando uma coisa mais naturalizada, claro, não sei nesse caso, mas quando na série Adolescência, na história do menino, às vezes eu tinha a impressão que nem ele sabia da gravidade do que ele tinha feito. Ele dá essa impressão mesmo. Né? Porque ele... Vou matar porque, sei lá, eu vou destruir aquilo que me incomoda. Eu acho que vai mais para destruir do que exatamente para matar na cabeça deles, né? Sim, eu acho que muitas vezes é isso. Você não quer morrer, você quer só acabar com esse sofrimento, né? Então, eu penso que às vezes vai por aí. Mas o fato é, o estímulo, os homens podem ter armas, as pessoas podem ter armas. O que está acontecendo? Você está empoderando, né, uma cultura de ódio que está disseminada de várias maneiras, não é só contra as mulheres, mas que está sendo muito mais visível agora contra as mulheres. Eu acho que a partir dessa série, sim. Né? Eu acho que ela descortina um universo que a gente não estava muito sabendo o que estava acontecendo. Pelo menos essa foi a minha impressão. Né? Eu acho que isso também é um instrumento dessas forças de ultradireita organizadas no mundo hoje e organizadas no nosso país, que no momento que estimulam esse tipo de comportamento em relação às mulheres, também estimulam comportamentos racistas, comportamentos homofóbicos, socialmente preconceituosos, antipobre. Então, até parece, ficar sem pobre, o que vai acontecer com isso? E isso abre, dentro dessa disputa de narrativa e de poder, fortalece esse segmento político também no mundo, né? A gente vê hoje nos Estados Unidos esse pensamento do presidente americano, que só existem dois gêneros e eles são estanques, eles não se modificam. E o homem é homem, a mulher é mulher, os papéis estão definidos. É isso, esse é o pensamento da ultradireita. E aí... Desculpa, mas se me permitem um lugar comum, que muitas vezes a gente sabe que os gregos, os maiores guerreiros, tinham relações homossexuais. Sim. E era muito bom que seus parceiros estivessem lutando juntos, porque isso provocava um exército ainda mais aguerrido. E as pessoas não querem saber disso. Só um exemplo. Devem ter não sei quantos outros no mundo aí para a gente conhecer, mas só esse exemplo já devia fazer as pessoas pensarem assim, o que houve? O pessoal lá era todo doente? O que acontecia que tinha isso? Não, cara, as culturas mudam, elas não ficam do mesmo jeito, nem que vocês façam muita força como estão fazendo. E, aliás, eu acho que é isso que suscita um movimento violento. Porque já passou, então você quer forçar o negócio, e aí só mesmo na base da violência, para voltar.
Isso. Para você calar, para amordaçar e para trazer porque o que eu acho que assim é como se você tivesse numa vamos brincar de que nada disso é verdade, né? Vamos fazer de conta que não é assim. Eu fico vendo, por exemplo, os meninos hoje jovens olhando para o casamento, não só pode ser todo mundo virgem, porque se não for assim é pecado, tá errado. Eu fiquei pensando assim, gente, mas levou tanto tempo para poder ser e agora já avacalhou tudo de novo, né? Como é que pode? Então, assim, eu acho que o convite da gente é que pensa que por trás disso tem algumas coisas muito centrais. Uma delas é dinheiro, né? Porque você ganha dinheiro fazendo isso. A outra dela, que eu acho que é esse exercício de poder, né, da ultradireita, que está permeando o mundo inteiro, querendo convencer, e está convencendo um monte de gente, de que o mundo se desvirtuou e agora a gente vai consertar. Né? E para consertar, vamos banir tudo aquilo que não está dentro daquilo que eu acredito. Então, as mulheres são submissas, os homens são poderosos, né? Os gays não existem, né? É desvio. Caramba, até na natureza você vê isso. Não existe uma exclusividade de homossexualidade, por exemplo, né? Todas as espécies. E vamos lá, a melhor coisa que pode acontecer para um homem é lidar com uma mulher livre, independente, que escolhe o caminho dela. Isso é o melhor lugar possível. É o lugar mais confortável. Você está do lado de uma mulher que claramente está do seu lado porque escolheu, não porque é obrigada, isso acaba com qualquer insegurança, porque, no meu entendimento, e ela... Mas é um entendimento muito sofisticado. Não é. Eu acho que é um entendimento que deveria prevalecer. Deveria. Porque se essa mulher está do meu lado porque escolheu, eu não preciso ter ciúmes, eu não preciso ter medo. Porque Alexandre, é uma você escolha acha que razoável. é exceção ou é regra? E eu acho que é uma exceção, infelizmente. Assim, eu acho Tá? que você está na Eu acho que é minoria, uma aí, exceção. infelizmente também. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, insistir nessa discussão. A gente não pode perder esse debate. Porque eu acho que a humanidade está em risco. Eu entendo dessa forma. Assim também. Eu sinto a humanidade em risco. Um momento que pode ser trágico para a humanidade. Então acho que a gente não pode. Por nada. Por isso, se você dá uma tesourada numa menina. Mas esse garoto que deu uma tesourada nessa menina, ele tem 14 anos. Pois é. Ele não é um homem formado, ele está exatamente naquele momento de transição que vocês conhecem muito melhor do que eu, de adolescência. E esse menino mata uma colega em sala de aula. Não sei a motivação, isso é brutal. E esses meninos não podem ser abandonados. A gente precisa brigar por mentes e corações enquanto projeto de sociedade. Eu continuo acreditando num projeto de sociedade diferente. Não sei se isso é muito romântico da minha parte, mas eu quero acreditar num projeto de sociedade. Mas estava indo nessa direção e por isso eu acho que está nesse movimento também de retranca, né, de retrocesso, porque as pessoas têm muito medo da mudança também, apesar de que a mudança está aí o tempo todo. Mas a mudança é boa. Mas assim, enquanto você não se adapta... Tem que ser entendida como boa. Mas você precisa estar disposto, porque, como dizia o Bauman, né, mais segurança, menos liberdade, mais liberdade, menos segurança. Né? Então, tratar o outro, como prega a Carta dos Direitos Humanos, como livre, é um desafio, é muito bonito. É muito bonito, que eu acho que é o que você está dizendo, Alexandre, mas é um desafio assustador. Para muita gente é assustador. É muito confortante, muitas terapias se baseiam nesse princípio, é muito confortante você se sentir parte de um grupo. Isso, esse eu acho que é uma outra questão importante. Você tentar encontrar o seu grupo. De pertencimento, né? E esses grupos masculinistas, eles têm esse poder de atração, porque se você é com eles, então você é muito amado. Se você não é com eles, então você é odiado. Você não pensa diferente. Você deve ser destruído porque você é malvado. Isso está sendo levado para as campanhas políticas. Exato. Não, se você não vota em fulano, você é do mal. Né? Então é um pensamento paranoico.
Porque se baseia na ideia de que, olha, eu sei a verdade e quem não está comigo, portanto, só pode estar de má vontade. Uma pessoa que não Ou presta mentindo, deve né? ser eliminada. Eu ouvi hoje Carmen, deixa eu colocar só uma coisa que eu não queria deixar de colocar. Que imensa cara de pau de certas esposas de políticos nossos dizerem que querem a volta de homens másculos governando os países. Como se os países não tivessem sido governados Até hoje. maior parte do tempo. É. Por isso que elas chamam de homens másculos. E como se Produzindo isso pode guerras, trazer, exatamente, produzindo guerras e fome, tudo deu miséria. certo enquanto os homens másculos estiveram no poder. É, Né? Pô, É que isso. cara de pau, né? muito triste. Eu hoje ouvi uma pessoa falando, um homem falando comigo. A gente estava numa fila interminável que eu acabei nem conseguindo fazer, porque, enfim. E ele dizendo: o que é pior? Falando sobre uma questão de políticos e tal. Então, ele disse: mas roubar é muito pior do que matar. Eu falei: você está de brincadeira. Sabe? Então, essa cultura de matar parece que está banalizada. Falou com todas essas palavras. Matar é melhor do que roubar. Não estou dizendo que uma coisa e outra são Não. legais, mas, poxa, você tirar a vida de uma pessoa e você acha que é mais viável, então, assim, essa cultura da morte, da exterminação, o que é a melhor maneira que você tem de tirar alguma coisa que te incomoda? Ou tirar da sua frente, você destrói, né? Tem uma barata ali, você não gosta, vou lá e mato ela. Tem uma pessoa me incomodando, então eu vou tirar ela da minha vida. Eu vou cancelar, que aliás é uma das coisas que mais acontece, né? Até chegar aos extremos de violência que a gente está vendo aí. E que é assustador, né, Carmen? Não tem um dia que a gente não encontre na imprensa várias notícias de feminicídios. Impressionante. É E impressionante, a é impunidade assustador. também, vamos combinar, porque também Né? as pessoas cumprem uma micropena com uma desculpa. Eu não quero citar um caso aqui que aconteceu aqui em Friburgo, a pessoa ter feito um crime horroroso de matar 2 mulheres Isso. e sair como se aquilo ali tivesse sido assim, um equívoco, uma coisa que foi sem querer, não era minha intenção, então elas morreram, mas tá tudo certo. E de um jeito muito cruel, inclusive. Então, assim, quem é que julga, né? Quem é que está nisso? Então, assim, a gente está vendo também que da mesma maneira que eu acho que as mulheres repensaram o lugar delas, os homens também estão repensando o lugar deles. A gente não pode botar tudo na mesma conta, né? Porque eu vejo também jovens que têm uma visão muito diferente disso, que têm realmente uma visão de equidade, né? Que tem... A gente vê na geração Z que tem uma galera que vai muito nessa direção, outros não, são mais conservadores, mas depende de onde você está. Né? Em que grupo, como você disse, a que grupo você pertence? Se ali não pode ser de uma determinada maneira, eu vou ser daquele jeito ali. Porque ali eu estou não só amado, mas também protegido. Né? E com vias pavimentadas para eu poder traçar o meu caminho, porque eu acho que o grande desafio de hoje é para onde que eu vou, o que vai acontecer? Agora a inteligência artificial, sei lá, então se eu tenho uma via pavimentada, eu vou por aqui que está tudo certo. Ainda por cima, quando essa pavimentação diz o seguinte, o problema não é seu, é do outro. É. Né? Aí é uma maravilha, né? É Aí confortável, né? você tem já várias pessoas te abraçando, né? Ó, sigamos por aqui, por aqui. Aí, pô, o cara vai se sentindo melhor, mais fortalecido. Isso é que assusta. Como é que a gente vai lidar com isso? Se as pessoas estão fugindo do sofrimento que a vida traz, porque o sofrimento faz parte da vida, claro. Exatamente. As pessoas estão fugindo e estão encontrando essas respostas simplistas para o problema, e isso é apaixonante. São pessoas que se inflamam com isso, porque você pensar nas coisas direitinho, ver que um lado tem um pouco de razão, o outro, não te deixa inflamar. Já vai dizer assim, você está errado, você está certo, você não sei o que, isso inflama. E as pessoas estão tocando fogo aí no mundo. Pô. A gente estava falando sobre. A gente fez um episódio sobre fake news, e nesse episódio, o que vem por trás do fake news? É a emoção. Porque ele não mexe com a lógica, não mexe com a verdade, mexe com você, com aquilo que você acredita, que você se inflama, que você cai dentro, você nem pensa. Entendeu? Você abraça aquela causa ali porque aquilo ali te mobiliza. Eles chamam isso de pós-verdade. Como é que a gente lida com esse negócio? Eu acho assim que a gente tem algumas saídas, né? Mas essas saídas, se elas não forem. Temos saídas? Eu acho assim, eu acho que algumas saídas mais coletivas. Por exemplo, na década de
de 90, eu não sei exatamente quando, eu consegui pegar eu peguei há muito tempo um documento chamado Life Skills, que era como você trabalhava na escola as habilidades para a vida, que é suportar pressão, lidar com frustração, saber criticar, saber ouvir críticas, ter compaixão, ter gratidão, enfim. É de Genebra, eu não sei se ele está. Eu já cheguei até a falar sobre isso. Se ele está ligado àquele relatório Delors, que é um antigo, né, sobre a perspectiva do profissional do século XXI e tal. E eles falavam sobre isso. Então, assim, existem alguns movimentos nas escolas de você fazer a pessoa lidar, a criança começar a entender, tô com raiva, tô com medo, tô com ciúme, tô desconfortável. A gente não tem uma cultura que vai muito nessa direção. Então é assim, homens não choram, homens não sentem, mulher sente, né? Que nem que fosse uma verdade, mas é como se fosse um estereótipo que a gente pode desmontar. Eu acho que a educação é um caminho, mas o problema é que a gente não tem, de novo, né? Uma vontade, talvez uma vontade política, uma vontade até estrutural de que as coisas sejam diferentes, apesar delas serem. Vê como é que é contraditório? As coisas são diferentes, eu não quero que elas sejam, né? Mas aí entra também uma discussão das contradições do próprio Estado, né? Que faz um discurso que se pretende antimachista, mas não quer discutir isso nas escolas. Entendeu? É fundamental que se tenha educação de gênero nas escolas. Educação humana, de exatamente isso que você falou. Se a gente, por conta dos medos políticos, a gente não propõe isso dentro das escolas, fica muito complicado, porque aí a fala antimachista, o Ministério das Mulheres, isso acaba sendo uma perfumaria. Porque a grande questão é entrar na vida das pessoas, é entrar nesse cotidiano onde a violência acontece, e nesse cotidiano propor o debate, propor a franqueza da troca de ideias e informação. Mas há um pânico moral hoje de se propor qualquer discussão de gênero, que é provocado também de forma absolutamente inadequada e preconceituosa também por uma série de igrejas que tem um entendimento equivocado. Não estou fazendo nenhuma crítica religiosa, por favor, entendam, mas que propõe um debate que tem uma visão equivocada desse processo. Mas eu acho que conservar, eu estava pensando sobre isso, conservar não é ruim. O que é conservar? Eu me lembrei do lema da Revolução Francesa: fraternidade, igualdade e liberdade. Conservar. Isso foi um lema humano fantástico. Isso conserva-se. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou amai-vos uns aos outros, porque eu prefiro a escrita de Mateus, amai-vos uns aos outros como a si mesmos. Isso é profundamente dialético. Se você não gosta, né, de você também não ama. Se você não consegue se amar, você não ama o outro. Se você não consegue amar o outro, você não consegue se amar. Então, então isso, conservar, é bom. Essas percepções de avanço da humanidade. Agora, conservar aquilo que produz sofrimento, que produz dor... Mas não é de graça, né? Não é de graça. Eu vou só para fazer um parêntese aqui. Eu não quero ser excessivamente otimista, por favor. Não... Mas seria bom. Não, mas eu fiz uma brincadeira aqui, porque eu não sou otimista, mas isso não muda a minha direção. A minha direção é tá todo mundo, isso está muito difícil de lidar, mas eu vou continuar fazendo o possível para dar a minha colaboração para que as coisas não vão nessa direção. Então eu queria deixar isso bem claro. Isso. Agora, assim, você pensando que... O que eu fiquei pensando outro dia, não sei nem se eu já falei aqui, é assim, você está na vida real, né? Você está lidando com regras, com leis,
com relacionamentos concretos que você está vendo, que você conhece. Quando você entra no mundo virtual, parece a terra de Marlboro, é uma terra sem lei. Eu acho que uma das coisas que pode ajudar, e as pessoas estão falando muito sobre isso, é se tiver uma regulamentação e uma regularização dessas plataformas. Porque se todo mundo pode entrar ali, não tem limite, não tem fronteira, não tem controle... E ainda por cima você tem um algoritmo que direciona para você aquilo que você quer ver. A Vanessa Cavalieri, a juíza, eu vi um podcast dela falando de um menino de 10 anos que perguntou o que é extrema-direita. E a partir do momento que ela fez isso no TikTok, entrou uma opção de coisa. Começou material de misoginia, de agressão, de violência. Racismo. Até ele cometer um crime, que eu não sei exatamente como é que foi, eu não lembro, mas que isso levou uns 3 anos, a cabeça dele só recebendo isso. Você está em casa com seus filhinhos lá, achando que está tudo certo, eles estão se alimentando, sendo doutrinados aí nesse sentido mesmo, com essas coisas. Então é uma terra sem lei. Uma das coisas que eu acho que pode nos ajudar, tirando que o Zuckerberg já fez isso, já tirou, né, até o filtro da Meta. A Vanessa, por exemplo, defende um posicionamento, e nesse podcast ela falou isso, uma juíza da infância e da adolescência do Rio de Janeiro. É uma pessoa muito lúcida. Ela defende, por exemplo, uma proposta de que adolescentes só possam ter acesso a redes sociais após 16 anos. Uhum. É uma proposta que ela defende e está levando isso ao debate do parlamento e tal. Mas esperar que as redes sociais, que Mark Zuckerberg e não sei Elon Musk, e o Elon Musk, eles vão se autorregular? Nunca eles vão se autorregular. Porque tudo isso... Você sabe que eu fiquei impressionado? Desculpe. Claro, não, né? Eu fiquei impressionado, sabe por quê? Eu estava assistindo um podcast que estavam comentando que essa pessoa, Mark Zuckerberg, ele está prestes a lançar no mercado o amigo íntimo virtual. Olha que coisa assustadora. Mas sabe por quê? Sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele está muito preocupado com a solidão das pessoas. Tadinho. Muito preocupado. Que cinismo. Então, ele vê que as pessoas estão precisando de uma escuta e tal, de um carinho, então ele vai oferecer isso. Pô, que cara legal, né? Que figura. Mas isso só para te dizer que eu concordo inteiramente que isso eu acho uma medida para ontem, esse da regulamentação das redes. E me parece assim tão óbvio que é assustador. Você nem entende por que não acontece, né? Não, por que está tudo regulamentado aí na vida social e na vida virtual não está regulamentado? Porque é uma vida que está acontecendo muito mais, talvez, até do que nesse mundo concreto. O tempo todo as pessoas estão nas telas. Não é? Por mais que, assim, eu estou evitando tela por causa do meu olho, mas é quase inevitável, porque você não escreve mais no papel, você só digita, você olha na tela. Então, assim, eu acho que a gente está tendo um desafio que eu acho que, assim, lá, muitos anos atrás, a gente foi falar sobre o perfil do profissional do século XXI e veio uma economista da UFRJ chamada Lia Rasenclever, e ela falou lá atrás, né, em 2000, que nós estamos no olho do furacão. Mais ou menos o que você disse. Nem lá, nem cá. A gente nem chegou em algum lugar e a gente também já saiu daquele lugar. Quando a gente está nessa bagunça aqui, o que a gente faz? Tipo assim, Revolução Industrial, ela começou até que ela se solidificasse como um modelo. Esse período aqui foi uma bagunça danada. Então, acho que a gente está vivendo isso também e a gente não tem muito onde segurar. E eu fico muito assustada, eu acho que a gente fica mais assustada ainda, porque a gente não vem desse mundo exatamente. Mas eu fico vendo, assim, alunos na escola preocupadíssimos com a nota que ele vai tirar numa prova tal, não querendo ter aula de arte, não querendo ter aula de sociologia, porque isso aqui não é importante, né? Quando a inteligência artificial, você 5 minutos, pergunta qualquer coisa, em 30 segundos ela está te respondendo. Então, assim, como você vai direcionar a educação, então? Como é que a coisa vai funcionar? São muitas indagações. Não quero saber disso. Não é você falar, não pode existir. Nós vamos fazer igual esses conservadores, não pode ter mais isso. Não tem como, é uma coisa que não tem retrocesso. Então, o que a gente faz? Eu acho que a gente tem que tensionar também. Tá? Eu acredito na tensão como um movimento humano
e movimento político. Eu acho que vocês levantaram uma questão que é a regulação das redes sociais, das mídias sociais, que eu acho que é fundamental. E esse projeto está no Parlamento Brasileiro, não consegue avançar por conta do lobby das Big Techs, porque é o lobby das Big Techs que está impedindo isso, tá? É o lobby de Meta, de Twitter, e no Twitter não existe mais, né? Agora como é que é? X. Então é um lobby dessa gente milionária que ganha dinheiro absurdamente com tudo isso, que ganha dinheiro exatamente, né? E como qualquer capitalista com seu produto, né? Se o consumidor quer um produto violento, ele vai ter. Se ele quiser um produto diferente, ele vai ter. Eu já testei, veja. Eu não acreditava tanto que as redes sociais tinham esse tipo de lógica, essa ideia do algoritmo, eu não conseguia entender. E aí eu comecei a provocar. Eu comecei a falar do Flamengo, só pesquisando coisas do Flamengo no Google. Em uma semana eu só recebia coisas Do Flamengo. de futebol e sempre falando do Flamengo. Quer dizer, é isso. Não é isso, e exemplos até mais apavorantes a ponto da gente se perguntar se o celular não está Pensei nisso, vendo e não tá te escutando ouvindo. a É gente, né? assustador. Eu já ouvi falar que tá te ouvindo. Então, assim, olha só, a gente está Então ele falando. tem que ser regulado. Desculpa, Carmen. Fala então. Eu acho que a gente tem que tensionar para que as redes sociais sejam reguladas. Eles não vão se autorregular. Agora- Sem essa fantasia de que essas figuras vão se autorregular. Nunca eles vão se autorregular. Tá? Mas a gente conseguiu uma coisa maravilhosa, Não, que é a lei de impedimento de uso de celular nas escolas. Isso foi uma conquista maravilhosa. Os caras não conseguiam, eles não conseguiam prestar atenção em nada, porque em 5 segundos eles já estavam mergulhados em todos os TikTok, Instagram. Era impressionante. Isso já foi uma conquista muito grande. Você ia falar, Raimundo? Bem, você trouxe esse ponto, Alexandre, sobre o amar ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre penso o seguinte, olha, amar ao próximo significa amar ao diferente, viu? Isso. Porque amar o mesmo é muito fácil. Fica todo mundo junto, todo mundo se ama, até que um diz assim, mas eu estou em dúvida sobre isso aqui. Vai ser apedrejado, fica quieto, não vai ser mais amado, né? E é muito desconfortável isso. Então, eu acho que, como essa coisa que já foi trazida aqui, algumas igrejas precisam, assim, perdi um pouco a linha aqui do que Pelo medo, né, muitas vezes. Exatamente. Não, e tem uma coisa que agora, esse fenômeno mais recente, que são esses pastores mirins. Isso Eu é achei isso assustador. muito Você interessante. já viu, Carmen? Porque Eu vi, mas que um foi cancelado. se você acredita que ele está, sei lá, Empoderado, né? ungido por Deus, pela vontade de Deus, isso é uma coisa. Agora eu tenho uma outra hipótese. Os raciocínios que se expõem em muitos cultos são tão primários que realmente não é de se espantar que uma criança de 5 ou 10 anos possa falar aquelas coisas ali. É literal pra caramba. É a cabeça da criança falando na voz de um adulto, muitas vezes. Né? O pastor diz algumas coisas, né, que são Não sabe? pode, Então, porque assim, não não é ser contra a religião, como você advertiu, de jeito nenhum. A religião é uma produção linda da humanidade, mas que traz muitos problemas. E principalmente quando você quer ir para a religião só para arrumar o teu grupo e conquistar os seus interesses. Que infelizmente é uma coisa que acontece, se acontece em qualquer grupo humano, por que não vai acontecer no grupo religioso também? Então, assim, uma advertência, não somos contra a religião, mas a religião mal praticada é um inferno. É uma ameaça. E ela divulga esses valores que localizam de uma maneira muito rígida você no mundo e você acaba sentindo um pouco de conforto, porque se você continuar indo e participando das coisas, tudo de bom vai chegar para você. Quer dizer, é muito perigoso isso, porque isso gera uma maneira de pensar que é o seguinte, se você está com a gente, nós chamamos.
como já disse aqui, se você não está com a gente, nós te odiamos, porque você é mau. Você vai ficar sozinho. Todo mundo quer ser amado, né? Esse extremismo de posições é isso que tem feito um grande mal para a humanidade, né? Mas você... Porque você, na verdade, a solidão gera um pânico, né? Um pânico humano, né? Será que eu sou capaz de estar com o outro, de sensibilizar o outro, de tocar o outro, né? A outra pessoa? E isso gera um pânico social. Todos nós temos essa insegurança, né? Mas a gente... E aí, entre esses grupos, nas redes sociais, nas religiões, que te dão essa sensação de pertencimento. Não, aqui você está no teu lugar, acolhido, você pode ficar aqui. Mas para ficar aqui, você tem que reproduzir esse tipo de comportamento. Para ficar aqui, você tem que reproduzir esse tipo de lógica, de discurso. Mas então... E isso é muito perigoso. Né? Porque isso está acontecendo nesses grupos, como o Incels, o Red Pill, né? A pílula vermelha, o MGTOW, né? Homens indo no seu... a sua própria maneira. Legendários. Né? Então, Legendário é bem rentável, inclusive. Né? Nos Legionários você pode pegar desde R$1.800 até 81.000. Que é uma coisa louca. Pois é. Mesmo? E aí você tem que subir uma montanha e nós... uma coisa muito chegou lá no alto montanha, você descobre um negócio legal, né? E assim, o que está por trás de tudo isso, que eu acho que a gente está falando, eu não sei se vocês concordam, é que é como se a gente estivesse se separando de uma forma irremediável, como se fosse... Eu tenho uma animação das bolinhas com os quadrados que eles não conseguem se encaixar de jeito nenhum. É como se assim, se eu acredito nisso e você naquilo, nós estamos fora. E é incrível, porque a gente só chegou aonde a gente chegou, porque a gente chegou junto, porque nós somos bem fraquinhos, a gente não tem força, a gente não tem muita condição, a gente só veio chegar até aqui, porque a gente veio junto. Isso aí é uma negação enorme. Então, na verdade, a história é construída pelas contradições. É nas contradições que a história vai se construindo, é o debate. A contradição e a diferença gera o debate, e isso aprimora, isso faz crescer. É o debate que faz crescer. Um alívio muito grande para mim foi esse Papa Novo, porque ele me parece que tem uma direção assim de não tão conservador como se esperava que fosse, porque o conservadorismo hoje eu considero uma coisa que eu tenho um medo danado, porque não tem como você conversar, não tem argumento. Hoje eu fiz um teste mesmo com essa pessoa que estava lá discutindo comigo, e tudo que eu falava comigo ele morria de rir. Eu falei, mas eu sou o único argumento do deboche, assim, só para eu saber, porque eu estou te falando de coisas que tem fundamento. Eu não estou chutando aqui, não. Não estou debochando, mas assim, tudo que você fala assim, mas, se você... Essa coisa, né, dessa polarização, se você acha que a China é legal, vai para a China. Eu falei, meu amigo, eu não estou falando nem que a China é legal, nem que eu quero ir para a China. Isso eu estou falando que eu não sei se é como você está falando, eu nunca fui lá, entendeu? Assim, então existe um imaginário tão formatado de tudo que eu fico pensando se eles tiveram aula assim todos os dias com o mesmo professor, porque é tudo igual. Tiveram exatamente isso que você está dizendo. Porque o discurso é igual. Todos nós já encontramos pessoas exatamente assim, dizendo esse tipo de coisa. Né? E você não tem o que fazer, né? Você fica só olhando. A gente tem que marcar a nossa posição de diferença e viver com uma certa insegurança, porque eles acham que estão no direito de serem violentos. Né? E a gente tem que ter coragem para não ser violento. Isso, sempre não violento. E suportar que talvez aqui, ali, numa esquina dessas, você vai dizer o que você pensa e você vai ser agredido. Ou algo parecido. Mulher, essas então, coisas acontecem. a metidinha querer ser gente. Não tenho a menor dúvida. Não só mulher, mas diferente do que prega a tradição. Porque o problema do conservadorismo, eu acho principalmente o seguinte: se eu quero viver como se vivia 100 anos atrás, eu posso. Mas só que o chato do conservadorismo é quando ele diz assim, todos temos que viver como há 100 anos atrás. Se você não viver, você
vai ter que ir para lá, para a China, É. É isso. pra não sei aonde, que o Venezuela, pessoal não vive Você tá assim. excluído. Você não pode viver Cancelado. mais aqui entre nós. Aqui é o país dos bons. É isso. Os ruins que vão Serão salvos. para lá. Então, putz, grilo. A maioria de nós adora estar com nossos filhos, nossos familiares, reconhece a família como uma instituição importante que nos apoia. O difícil é fazer isso direitinho, né, gente? Porque fazer a família zoneada é muito pior do que não fazer família, eu acho. Muito É? pior, claro. Né? Claro. Uma família opressiva, de covardia, de silêncio, de violência. Mas na fotografia aparece todo mundo sorrindo? Isso é um terrível. E olha, você sabe que assim, a gente está chegando no final, mas eu não posso deixar de falar isso. Como eu já vi, e eventualmente até vivi, situações onde você é reduzida, por ser mulher, a uma coisa que não tem opinião, que é sujeita a um abuso psicológico de uma crueldade surreal, de invalidar, de te calar, de te submeter. Então, assim, além da violência física, tá? O que a gente tem visto e que está muito invisibilizado também é essa violência psicológica, de colocar a pessoa reduzida a uma pulga, a uma qualquer coisa que não tem vez nem voz. Mas você só faz isso com uma pessoa se ela tem vez e voz, porque senão ela não te ameaça, né? Se ela está crescendo, se ela está tendo lugar, aí eu tenho que tirar ela do lugar, porque se ela estiver lá no cantinho dela, ela não vai me incomodar, né? Então eu acho que a gente está... eu acho que tem um mundo muito incrível, né? Porque se tem um lado que tem todo esse conservadorismo, também tem um mundo onde você também tem a diversidade podendo existir. A rebelião sempre vai ter, eu acho. Não Não, vai nunca deixar de ter. O que a E Alexandre disse há pouco. eu continuo esperançoso, francamente. Eu continuo cheio de esperança na humanidade. Acho que esses pequenos movimentos, eles são sempre emblemáticos. Esse espaço que a gente está tendo aqui, podendo dialogar com outras pessoas e com franqueza, com transparência. Por enquanto, Né? Ainda, por a gente enquanto. vai ser cancelado. Mas se cancela aqui, você abre em outro, entendeu? Abre um outro espaço. Eu fiz Esses outros espaços sempre serão abertos, eu concordo. eu fiz um enfrentamento na época da pandemia, só um testemunho de ordem pessoal. E, de repente, nenhum dos meus colegas médicos queriam se posicionar publicamente. Um momento dramático como aquele, né? E eu, então, assumi essa tarefa. Eu lembro de você falando. Posicionei publicamente na defesa das medidas sanitárias, das medidas de proteção, da defesa da vacina. E fui muito cancelado, mas me mantive. E esse cancelamento acabou. Eu acho que esse tipo de coragem é uma arma fundamental nesse momento para enfrentar É o isso. problema. E esse cancelamento chegou uma hora que ele perdeu o sentido. Porque me cancelar por quê? Porque eu defendi aquilo que era decente e correto naquele momento, entendeu? Que não depende, que não é por opinião, mas é por compreensão, evidência, né? por evidência, compreensão da ciência. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que estar nesse processo de luta. Hoje, por exemplo, na Câmara, agora, 6 horas, tem uma audiência pública para casa de acolhimento. Tô sabendo. É uma audiência pública, já tem um dinheiro reservado de uma emenda parlamentar para que Nova Friburgo tenha uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Então, É um passo muito eu bacana. vou sair daqui e vou para lá. Vou para lá para ter a minha presença. Não vou falar, não preciso falar, mas uma presença solidária. E esse movimento absolutamente justo das mulheres, E necessário. absolutamente necessário, de que elas tenham um espaço para se proteger da violência. Então eu continuo acreditando que são esses movimentos que vão dar a solução para isso. Nós temos uma eleição ano que vem, que a gente vai discutir o parlamento brasileiro, que ele é assustador. É assustador o parlamento brasileiro. A gente fala do executivo, o executivo é complicado, mas o parlamento
é apavorante, é assustador. As coisas têm uma dificuldade muito grande de caminhar por conta do parlamento Porque é um brasileiro. balcão de negócio. Então, eu acho que a gente tem que estar nesse debate e exatamente também provocando as pessoas, dizendo, olha, você está vendo as redes sociais, elas precisam ser regulamentadas. Esse teu candidato não quer discutir a regulamentação das redes sociais. Entendeu? Não quer discutir essa regulamentação. E isso precisa ser feito. Você precisa proteger os teus filhos. Eu acho que a gente não pode fugir desse debate político também, que eu acho absolutamente necessário. Quer dizer, apesar de toda essa complexidade, né? Estamos nós aqui fazendo alguma coisa para ver se a gente consegue levar essas ideias de conscientização e até mesmo as críticas que possam surgir, mas é uma possibilidade de a gente falar sobre isso, né? Então eu queria deixar com vocês as considerações finais, que a gente já está no finalzinho aqui, para a gente poder encerrar. Eu acho que teve um ponto que, não sei se foi Alexandre ou você que falou comigo, foi sobre o exemplo do assassinato brutal aí por um menino de 14 anos. Aí você dizia assim, é um menino de 14 anos, a gente não pode abandonar ele. Perfeito, exatamente. A gente tem que tomar cuidado e a gente viu nas nossas conversas que esses grupos, às vezes, os meninos chegam nesses grupos com algumas questões. Até juntas, esses grupos não são todos iguais, diga-se de passagem. Não, mesmo que eles tenham o mesmo nome, eles não são todos iguais. Aí os meninos chegam lá com algumas questões que são, como você disse, até justas. E aí o algoritmo vai fazendo o trabalho de refinar cada vez mais o garoto no sentido das piores barbaridades. Que vira um recrutamento no final das contas. Vira um recrutamento. Não. Então, você que entrou lá com alguma raiva, alguns problemas, algumas dúvidas, alguma angústia, sai de lá termina lá com ódio. Isso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses meninos. E esses meninos, embora provavelmente não vão acreditar muito no que eu estou dizendo, a maior parte das mulheres não querem de vocês essa demonstração de força, de violência. Experimenta de outro jeito. Mesmo que uma ou outra recuse, vocês vão encontrar aquelas que vão querer escutar vocês, que vão gostar mais de vocês por isso do que se vocês chegassem lá apresentando o macho... as típicas armas masculinas, né? É isso. Eu acho que o Raimundo falou uma coisa agora super especial. Eu acho que as mulheres querem exatamente esse outro tipo de homem, né? Que é um homem que possa chorar, que possa ser sensível, que possa, né? Possa haver uma interseção entre os mundos, conversar, né? De verdade, né? Não impor. Eu acho que esse é o desejo que está cada vez maior no meio das mulheres. Eu trabalho com mulheres, né? Eu escuto isso o tempo todo. E tenho escutado também de mulheres mais maduras uma certa decepção com esse mundo masculino. Mulheres maduras e independentes que estão preferindo ficar só. Pois é. Estão preferindo ficar só. Mas desejosas de não ficar só. Mas estão preferindo ficar só. Mas não a qualquer custo. Não a qualquer porque custo. Ficar só então, não é tão terrível assim, né? É uma coisa bacana você estar com você mesmo. Eu não estou nem discutindo, mas há um espaço aí imenso de possibilidades, né? E essas possibilidades precisam ser vividas. E é muito melhor poder ser homem de uma forma suave, tranquila, sem machismo, respeitando o universo feminino, respeitando o saber feminino, respeitando o direito da mulher de decidir a sua própria vida. Esse é o melhor lugar do mundo, o melhor cenário possível. Que ao mesmo tempo que dá liberdade para essa mulher, dá liberdade para mim, enquanto homem também. Que eu posso ter essa liberdade de poder ser eu mesmo. O que eu sou. Eu não preciso de impostura. Esse lugar do macho é um lugar de absoluta impostura. É uma impostura horrorosa. E horroroso. Eu não quero ocupar esse lugar. Eu quero ocupar o lugar de ser humano, cheio de contradições,
cheio de lugares bons e ruins, mas na troca, Com direito a sofrer, com direito a ficar sofrer, com feliz. direito de ficar triste, com direito de dizer também que eu não quero ser o provedor, que eu quero dividir esse lugar de provedor, tá? E isso é ótimo, maravilhoso. Ou seja, a gente está falando da equidade como sendo um caminho para a convivência, para o respeito e principalmente para a gente poder entender que ser diferente não é ruim. Uma orquestra só de violão, só de violino, só de bateria, não tem graça nenhuma, né? Já diz o nosso corpo, né, que a gente tem tantos órgãos diferentes funcionando para a gente ser quem a gente é. Gente, eu agradeço a vocês muitíssimo pela contribuição fantástica, por essa reflexão tão competente, né, sobre esse tema que eu acho que é um desafio para todos nós que estamos nesse mundo contemporâneo. Tá? Então, obrigada a vocês mais uma vez e agradeço a vocês também pela audiência e até o próximo podcast.